satélites estão revelando sobre o planeta Terra. Você já parou para pensar que, neste exato segundo, mais de 8.000 satélites estão olhando para você? Não, eles não estão espionando sua selfie no espelho do banheiro. Ainda. Mas eles estão vendo coisas que ninguém nunca viu antes. Coisas que estão mudando tudo o que a gente achava que sabia sobre o planeta. E tem uma imagem, tirada em 2023, que fez cientistas ficarem de boca aberta por semanas. Quer ver? Então segura aí, porque depois dessa você nunca mais vai olhar para o Google Maps do mesmo jeito. Isso aqui não é crop circle de ET, é real, e é só o começo. Bem-vindo ao vídeo que vai te fazer sentir um pouco observado. Hoje, o que os satélites estão revelando sobre o planeta Terra? Se prepare, vem comigo. Primeira parada, o Olho do Saara. Nome oficial, estrutura de Richat, na Mauritânia. Diâmetro, 50 quilômetros. Parece um alvo desenhado por alguém com régua de 500 metros. Por décadas, astronautas usavam ele como ponto de referência visual do espaço, porque é absurdamente visível. Teoria antiga? Era o local do impacto que destruiu Atlântida. Teoria atual? É uma cúpula geológica que erodiu de forma perfeitamente concêntrica ao longo de milhões de anos. Ou seja, a natureza desenhou um olho gigante no deserto só para a gente ficar pensando, ué. Mas o mais louco, em 2022, o satélite europeu Sentinel-2 captou algo dentro do olho que ninguém esperava. Linhas retas, perfeitas, cruzando o centro. São estradas? Não. São dunas? Também não. São falhas geológicas que só aparecem em determinados comprimentos de onda infravermelho. Traduzindo, o planeta tem cicatrizes que só conseguimos ver quando olhamos com óculos especiais do espaço. E ele tem muitas. Vamos para a Antártida. Todo mundo sabe que está derretendo, mas em 2024, o satélite Cryosat-2 da ESA mediu algo que ninguém queria acreditar. Existe uma caverna debaixo do gelo com mais de 300 metros de altura, maior que o Cristo Redentor deitado, e quente, tipo 25 graus Celsius dentro dela. Como assim o quente na Antártida? Vulcões subglaciais. E esses vulcões estão acordando. O satélite IceSat-2, que mede a altura do gelo com precisão de centímetros, flagrou o gelo afundando 10 metros em alguns pontos, em semanas. Isso é um piscar de olhos em escala geológica. E o derretimento dessa região específica pode subir o nível do mar em até 3 metros. 3 metros? Adeus, Rio de Janeiro como a gente conhece. Mas calma, nem tudo é tragédia. Tem coisa bonita também. Você já ouviu falar da floresta que não devia existir? No meio do deserto do Atacama, o mais seco do planeta, o satélite Landsat 9 flagrou em 2023 uma floresta inteira. Árvores de verdade, verdes, vivíssimas, num lugar onde não chove há 400 anos. Como? Névoa costeira. Todas as manhãs, a neblina do Pacífico sobe as montanhas e rega essas árvores como se fosse um sistema de irrigação natural. Elas vivem literalmente de ar. E o mais impressionante, essa floresta só foi descoberta porque alguém estava olhando as imagens de satélite tomando café e falou: "Pera, isso aí é verde demais para Atacama." E por falar em verde, a grande mancha verde da China. Entre 2014 e 2023, a China plantou 100 bilhões de árvores. 100 bilhões. O satélite MODIS da NASA mediu. O país aumentou sua cobertura florestal em uma área maior que o Peru inteiro. Resultado? A China, sozinha, foi responsável por 25% de todo o aumento de área verde do planeta nos últimos 20 anos. Sim, o mesmo país que a gente acusa de poluir tudo, virou o maior jardineiro da Terra. Às vezes, a realidade é mais estranha que meme. Agora segura essa. O satélite GOES-16, aquele que faz aquelas imagens lindas de tempestades, flagrou em 2022 um fenômeno que os cientistas chamaram de Sprite vermelho gigante. Parece nome de drink. É um relâmpago que acontece acima das nuvens, a 100 km de altura.
Eles são tão rápidos que o olho humano nunca viu, só satélites pegam. E o mais doido, eles só aparecem acima de tempestades muito fortes, tipo aquelas que derrubam cidade. Ou seja, quando você vê um trovão daqueles assustadores, pode ter um sprite vermelho dançando na estratosfera bem em cima da sua cabeça. E você nunca soube. Vamos para o mar agora. 70% do planeta. E a gente conhece menos dele do que da superfície da Lua. Mas os satélites estão mudando isso. O satélite SWOT, lançado em 2022, mede a altura do oceano com precisão de milímetros. E ele descobriu correntes oceânicas que ninguém sabia que existiam. Uma delas, uma corrente quente que sai do Golfo do México, passa pelo Atlântico, chega na África e volta. Tipo um lumping gigante. E essa corrente está enfraquecendo. Se ela parar de vez, a Europa pode entrar numa mini era do gelo. Sim, Londres nevando como Moscou. E ninguém sabe exatamente quando. Mas tem coisa mais bizarra ainda no oceano: ilhas fantasmas. Em 2012, o satélite australiano flagrou uma ilha inteira no meio do Pacífico Sul, tamanho da ilha de Manhattan. Os cientistas falaram: opa, nova ilha vulcânica. Mandaram um navio para lá. Chegaram e não tinha ilha nenhuma, só mar. A ilha apareceu no Google Maps por anos, depois sumiu. Explicação? Uma enorme plataforma de pedra pómez flutuante que se desfez. Ou seja, o planeta cria e destrói ilhas inteiras e a gente só vê quando tem satélite de olho. Agora uma que vai fazer você rir nervoso. Em 2021, o satélite Sentinel-1 pegou uma imagem da Amazônia à noite usando radar e apareceu um bezinho perfeito de um peixe gigante, de 30 quilômetros de comprimento. Não é brincadeira, é um geoglifo feito por indígenas há mais de 2.000 anos. Eles cavaram valas de 11 metros de largura no chão para desenhar animais sagrados, e a gente só viu agora porque o radar atravessa as árvores. Traduzindo, a Amazônia inteira pode estar cheia de desenhos gigantes que ninguém nunca viu. Nazca, a amadora, a verdadeira Lines of Nazca está escondida na floresta. E por falar em coisas escondidas, o satélite Graceful mede a gravidade da Terra e ele descobriu buracos na gravidade, lugares onde você pesa literalmente menos. Um deles fica no Oceano Índico. Ali, por algum motivo, a gravidade é mais fraca. Se você pesa 70 quilos em São Paulo, ali você pesa 69,7 kg. Parece pouco? É o suficiente para satélites saírem da órbita se não corrigirem, e ninguém sabe direito por quê. Teoria mais aceita: tem uma massa gigantesca de rocha densa afundada no manto terrestre ali embaixo, desde que um pedaço de outro planeta bateu na Terra há bilhões de anos. Ou seja, você pesa menos por causa de uma colisão planetária pré-histórica. Tá explicado porque eu não consigo emagrecer. Vamos para o espaço, quer dizer, quase. Em 2024, o telescópio espacial James Webb olhou para o Sol. Não diretamente, claro, mas o satélite Solar Orbiter pegou algo que ninguém esperava: campfires, milhares de mini-explosões na superfície do Sol, cada uma com a energia de uma bomba nuclear. E elas acontecem o tempo todo. O Sol é tipo uma panela de pipoca cósmica, e as imagens são tão bonitas que dá vontade de chorar. Voltando para a Terra, você sabia que existe uma cachoeira que corre para o céu? No Chile, o satélite PlanetScope flagrou a cascata invertida no Parque Nacional Torres del Paine. Quando o vento sopra forte contra a falésia, a água sobe ao invés de cair. Parece truque de edição. Não é, é física pura. E só dá para ver do espaço em determinados dias do ano. E agora a minha favorita, presta atenção. Em 2023, o satélite sul-coreano COMPSAT flagrou algo na Mongólia que fez arqueólogos gritarem no zoom. Um complexo de tumbas em forma de swastika. Calma, não é o que você está pensando. A swastika original é um símbolo budista de boa sorte, usado há 7.000 anos. E esse complexo tem 400 metros de lado, visível só do espaço, construído há 2.500 anos. Ou seja, alguém, há mais de 2 milênios, desenhou um símbolo gigante no meio da Ásia Central, sabendo que só faria sentido quando a humanidade inventasse o avião. Pensa nisso.
E para fechar o loop de coisas que só satélites veem, o lago que muda de cor todo dia. O Lago Hillier, na Austrália, é rosa chiclete, todo mundo sabe. Mas o que ninguém sabia é que, visto do espaço em infravermelho, ele forma um coração perfeito. Um coração rosa de 600 metros. E ninguém sabe por quê. A natureza está flertando com a gente. Então é isso. A Terra inteira é um museu vivo, e os satélites são as luzes negras que revelam as pinturas invisíveis nas paredes. Cicatrizes de impactos antigos, florestas que sobrevivem de névoa, relâmpagos que dançam na estratosfera, desenhos de civilizações que já sabiam que um dia alguém ia olhar de cima. E a gente achava que conhecia o planeta só porque tem Google Earth. Então, eu te pergunto, se tudo isso foi descoberto só nos últimos 5 anos, o que mais está escondido bem debaixo do nosso nariz, esperando o próximo satélite olhar com um pouquinho mais de atenção? Talvez a próxima grande descoberta seja algo que você vai ver passando o dedo na tela do celular. Ou talvez a Terra ainda esteja guardando o maior segredo de todos. E quando a gente descobrir, eu te conto aqui. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo qual dessas imagens te deixou mais de boca aberta. O olho do Saara? O coração rosa? O peixe gigante na Amazônia? E se inscreve, porque semana que vem tem mais coisa que só quem olha de cima consegue ver. Até a próxima órbita. E lembra, alguém lá em cima tá sempre de olho.